E aí, pessoal, segundou aqui no Virou Moda e eu estou vestida de sol para iluminar a semana de vocês que começou, aliás, com um tempo lindíssimo. E por aqui não poderia ser diferente, a gente tem muito papo bom. Vamos conversar sobre estreias no Instituto Ling, uma peça de teatro que lida com sombras e muitas histórias bacanas por trás dela. Também falaremos sobre depressão pós-parto, o que é, como identificar e como passar por cima deste problema. E vai ter dicas de auto-make. Olha só, uma habilidade que toda mulher hoje em dia precisa desenvolver. Tá muito bom o programa, então, bora lá começar. Temis Nicolaides, um prazer te ter aqui. Prazer é meu. Para contar sobre essa peça que estreou agora no Instituto Ling, né, na sexta-feira, dia 3. Isso. Uhum. Ou dia 3. Ou dia 4. Não, dia 4. Dia 4. O calendário ambulante. E que vai passar o mês de outubro todo lá, né? Com essa jogada de sombras. Como é que é isso? Conta para nós. Então, primeiro, é um prazer estar aqui contigo, né? E é importante falar que esse projeto, essa peça, ela estreia, né, dentro do Ponto de Teatro, que é um projeto do Instituto Ling, junto ao governo federal. E a gente está bastante feliz assim, de desenvolver esse projeto, que já tem 2 anos, né? Que a gente já está aí gestando há 2 anos. Mas a companhia Teatro Lumbra, ela já tem quase 20 anos, né, de estrada. E aí, nesses quase 20 anos, desenvolve e pesquisa assim, focada na linguagem do teatro de sombras, que é muito pouco conhecido, mas é uma arte já né, milenar, é algo que remonta ao tempo das cavernas. Sim, né? Até porque se a gente for pensar, desculpa te atrapalhar, mas eu fiquei agora pensando, desde pequenos a gente aprende com os pais, né, aquele jogo de luz e sombra, fazer o coelhinho, fazer o lobo mau, isso é muito próprio, é natural do ser humano brincar com as sombras e com a luz. Exato, eu acho que todo mundo tem isso presente de alguma forma, essa relação com a sombra, né? E aí a gente, então, levantou esse trabalho, que é o Criaturas da Literatura, pensando justamente isso, em trazer 6 histórias clássicas da literatura internacional para fazer a nossa leitura dramática, poética, iluminada dessas histórias e visando, assim, aproximar justamente gerações, né? Então, tem o livro que é lido na beira da cama para criança, o adulto normalmente tem essa prática, né, de estar lendo. Todo mundo tem essa memória afetiva da sombra na sua vida, então juntando tudo isso a gente procura, né, aproximando essas gerações, né? A gente se estreou agora na sexta-feira e foi muito legal porque foi uma turma de crianças. E eles ficaram muito entusiasmados e junto dessas crianças tinha uma senhora que veio junto com a escola. E ela falou assim, eu fiquei muito emocionada porque eu vi a Alice no País das Maravilhas, vocês fazendo Alice, e eu me lembrei de quando eu li esse livro, há muito tempo atrás. Né? Então, na primeira a gente ficou muito feliz porque é justamente essa intenção de estimular a leitura, de buscar essa prática, de retomar, né, de sublinhar essa importância da prática da leitura e também brincar com as sombras, brincar com a luz e com a sombra, né, que é uma coisa tão simples, que passa pela nossa vida, é tão simples, mas ao mesmo tempo o nosso trabalho de produção de uma peça teatral em sombras, ela é muito complexa, né? Pois é, aí eu queria nesse ponto te perguntar, como é que é a produção de uma peça dessas? Porque não imagino que seja tão simples quanto a gente fazer ali a sombra surgir, né? Ela tem que impactar e envolver o espectador. Como é que vocês fazem isso? Quantas paredes, o ambiente ele é todo utilizado? Como é que é?
A gente a gente trabalha com o conceito de teatro de sombras contemporâneo, né? Porque se tu for lá na China ou em até outros lugares que tem a sombra como uma tradição, é algo mais assim, é uma tela, as figuras estão muito próximas do pano, não tem essa questão da dimensão, da terceira dimensão, né? O que a gente busca com esse trabalho é extrapolar a tela e fazendo a sombra chegar muito próximo do espectador e de nós mesmos, né? Então é expandir esse palco para fora ali da tela, para fora do palco, e é uma experimentação mesmo. A gente quer deixar essa arte mais próxima do público, né? E é uma trabalheira, assim, fazer. Porque nós somos em 3 na companhia agora envolvidos nesse projeto, então a gente pensa desde o roteiro, da seleção das histórias, porque a sombra, ela está muito próximo do mundo fantástico, do mundo sombrio, né? Claro. Mas então não é qualquer história que vai ser interessante nessa linguagem. Então a gente perguntou para pessoas, fez uma enquete com amigos e com pessoas próximas e com a gente mesmo, né? Levantamos e escalonamos quais são as histórias que são mais interessantes para a gente estar aprofundando nessa linguagem. E aí a gente chegou em 6, que é o Don Quixote, Moby Dick, Alice no País das Maravilhas, Pinóquio, Drácula e Pequeno Príncipe. Olha, e vocês conseguem abordar as 6 em um espetáculo só? Isso. Então, a gente faz uma passagem, uma correria por esses 6 universos. Também. E eu até fico imaginando que hoje em dia é tudo tão rápido para essas crianças, né? Elas estão acostumadas com essa velocidade de tablet, enfim. Então, até é interessante, é um pupurri de peças. É uma grande brincadeira, passar por todas essas histórias, né? É uma correria. Elas se conectam às histórias ou é uma de cada vez? Não, é uma de cada vez, né? A gente procurou assim, a gente tem de 6 a 8 minutos para contar. E eu acho que não é contar a história, a gente se preocupou mais em trazer imagens icônicas das histórias, né? Como se esse livro ele se abrisse e ganhasse vida e ganhasse assim uma dimensão, né? Como se tu às vezes passa os olhos no livro, tu pega algumas coisas, então a gente não tinha uma preocupação assim de estar contando a história linearmente com todos os detalhes, né? A gente pegou assim se prestou de uma liberdade poética, assim, né? Uma licença poética para estar fazendo a tradução dessa história que saiu do livro para as sombras e para as luzes, né? E fazendo uso, imagino, também de algumas imagens emblemáticas, né? Algumas cenas emblemáticas que vocês possam jogar nessa interpretação por meio das sombras, é isso? Isso. Por exemplo, tu vai pegar o Pequeno Príncipe, quem é que não tem na cabeça essa imagem dele voando com os pássaros, né? Que por si só já é uma poesia só de tu olhar isso, né? Então, a gente buscou em cada história o que é icônico, o que é emblemático, o que está nessa memória afetiva das pessoas e vamos colocar ali para elas se conectarem com isso e também deixar o sentido aberto, né? Para ver o que as pessoas elaboram daquelas imagens que elas estão vendo, né? Sim, e a peça fica até o final de outubro. Isso. No Instituto Ling, foi a estreia, o primeiro lugar onde está sendo exibida, nas sextas e sábados, né, Temis? Isso, mas nesse fim de semana próximo, do 10 e 11... 11 e 12. 11 e 12. A gente está hoje por um dia menos. 11 e 12 não vai ter. Então, ela volta no dia 18 e 19 e depois 24 e 25, né? E aí, para comprar os ingressos, é no site do Instituto Ling? É pelo Eventbrite e também lá na hora no Ling. Mas pode entrar no site do Ling, ele tem todas as informações. É para crianças de todas as idades ou se recomenda que sejam um pouquinho maiores? Olha, depende muito, né? É um espetáculo livre para a família, para todas as idades. Aí, se tu tem os pitocos que tu sabe que, né, a sombra ela sempre envolve esse mistério, né? Então,
cada um conhece seu filho, mas não tem, Sim, não tem restrição. Conforme for, melhor deixar em casa. Agora, Temis, a gente estava conversando aqui em off, antes de entrar no ar, e eu te perguntei sobre a tua carreira, e tu me contaste que é relativamente recente, né? Então, tu também fizeste uma virada aí na tua vida e se atirou nas artes cênicas. Sim. Como é que foi isso? Eu me aproximei, eu sou produtora audiovisual, né, de bastante tempo, assim, e eu me aproximei da companhia Teatro Lumbra através de uma vivência que tem todo ano, que o Alexandre Fávero e a Fabiana Bigarella, que são as pessoas, as cabeças da companhia, eles ministram todo ano. Então, é uma vivência de uma semana no espaço de residência artística Vale Arvoredo, em Morro Reuter. E a gente vai para lá e fica imerso durante uma semana nas sombras, nas luzes, né, bebendo dessa linguagem, e passa por um processo também de autoconhecimento, né, porque a sombra ela tem esse poder de acessar lugares profundos e lugares assim que só o não material acessa, né? Então, aí eu fiz essa vivência e a gente se aproximou, se identificou, e aí eu cheguei bem para substituir uma pessoa. Eles me fizeram esse convite, eu já estava querendo muito, assim, explorar outras formas de expressão. E aí, como produtora audiovisual, eu já tenho um olhar que se aproxima da linguagem das sombras, né? Porque as sombras também se aproximam do audiovisual. Porque utiliza a luz como matéria, utiliza o movimento, os cortes, né? O enquadramento, e aí deu certo, assim. Aí deu match. E eu tô aí há 3 anos com eles. E aí como é que foram esses primeiros passos? Bom, vou virar atriz. E aí? E aí é bastante trabalho, né? Que normalmente quando as pessoas estão um pouco afastados desse mundo, assim, da atuação, do teatro, glamorizam e acham que um artista é algo que é uma pessoa que abre a cabeça e tá pronto, né? Tocado pelo dedo divino, assim. Mas não, é muito trabalho, né? Então, se tu quer chegar ali, é ensaiar, é estudar, é se apropriar daquilo que tu está fazendo, né? Então, é um caminho que eu considero que eu estou me formei e continuo me formando dentro da companhia Teatro Lumbra. E para mim é um prazer. Tem espaço para arte cênica aqui no Rio Grande do Sul? Ai, que suspiro. Espaço, o problema é o mercado realmente. Eu acho que a cultura de uma maneira geral hoje em dia, né? A gente tá vivendo um tempo em que, infelizmente, a cultura ela afronta, né? Porque ela faz pensar, ela faz a gente crescer, né? Então, eu acho que a cultura de uma maneira geral ela é tentada sempre... Vivemos tempos sombrios, só para não perder o link com a sombra, quem sabe? Olha, a sombra que eu ando conhecendo é positiva, eu acho que é então outro lado. Ficamos com a sombra positiva. Estamos sendo ofuscados, talvez, demais. Temis Nicolaides, atriz, prazer conversar contigo aqui. É um prazer. Criaturas da Literatura, não é? Está em cartaz no Instituto Ling, nos dias agora 18, 19, 24 e 25 de outubro. É livre, dá para chegar lá com as crianças e ter uma experiência inédita e incrível. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho, e o papo vai ser sobre depressão pós-parto. Não sai daí. Já de volta, e o papo agora é sério. A gente vai falar sobre depressão pós-parto. Estamos aqui com a psicóloga Josiane Weiss, que vai esclarecer para nós alguns aspectos da depressão pós-parto, Josiane, que atinge um percentual muito alto de mulheres, não é? Então, né, as estatísticas vêm nos mostrando que mais ou menos entre cada 4 partos, pelo menos nós vamos ter um índice de depressão pós-parto depois, né? Uma média de em torno de 20% das gestações levam a isso. E em pessoas que já têm alguma predisposição à depressão antes da gravidez, nós vamos ter um índice de 25%, então, de depressão pós-parto.
né? Tu estava falando das sombras no outro bloco, agora nós estamos falando de sombras de verdade, né? E sombras na maternidade, que aliás eu acho que isso também deve dificultar muito, Josiane, porque hoje em dia a gente vive uma idealização enorme da maternidade. Então, assim, as mães buscando ser uma coisa super, ultra, master mães, com filhos que sejam, assim, que supram todas as expectativas e, de repente, se confronta com uma situação nada esperada após o parto, agora, né? Agora, assim, partindo do princípio, o que é exatamente a depressão pós-parto? Como é que ela se caracteriza? Então, né, é natural que logo depois do parto, da primeira até a quarta semana, a mulher sinta algumas diferenças na sua vida. Ela não tem mais aquele bebê junto a ela o tempo todo como tinha. Ela, às vezes, ainda não se adaptou a essa nova rotina, sente saudade da vida que ela tinha antes do bebê nascer, né? Às vezes pode se sentir um pouco atrapalhada na condução do bebê, amamentação, rotina de sono, tudo mais. Então, é natural que ao longo das primeiras semanas hajam alguns momentos de tristeza. Mas, quando isso se torna mais intenso ou aparece por mais tempo, Ali, então, depois do primeiro mês, né, que aí então se fala realmente de depressão pós-parto, até o 12º mês, e como eu te disse antes, alguns autores já falam até em 24 meses depois do parto, quando essa mulher começa a apresentar sinais de uma irritabilidade maior, de alterações de humor que ela não tinha antes, de uma desorganização na sua rotina, vontade de dormir o tempo todo, falta de motivação para as coisas da vida, às vezes até em casos mais graves, um sentimento de incapacidade de dar conta do seu bebê, né? Ou de se dar conta que não estava pronta para a maternidade, né? E isso falado, isso trazido muitas vezes, né? Mostra que essa mulher não está bem e que precisa ser ouvida, precisa ser escutada. O que geralmente a gente vê é que as famílias lidam muito mal com isso, numa ideia de que vai passar, isso é só esse primeiro momento, que a pessoa vai se adaptar, ou tentam forçar, exigir essa questão, mas como que tu não está feliz? Né? Tu acabaste de ter um filho uma gratidão lindo, maravilhoso. Pelo filho ter nascido com, digamos, com saúde, enfim. Então, assim, Exato. Tem que ser grata, tá abençoada, não tem direito de ficar assim. Exato. E nós não estamos nem falando aqui dos casos, né, onde se tem uma gestação que não vai a termo, ou de situações de um nascimento antecipado, que a criança fica no hospital, ou com alguma síndrome. Não. Nós estamos falando de crianças normais, né? Partos sem alterações do que era esperado, mas que essa mulher depois não consegue se sentir feliz com essa situação. E existe culturalmente, né, uma ideia de que a mulher precisa querer ser mãe, precisa querer gostar de estar com o bebê no colo. E mesmo que isso seja real para aquela mulher, ela pode, naquele momento, não estar conseguindo isso, né? Então, muitas vezes a família, em vez de poder identificar precocemente e ajudar essa mulher a buscar ajudas, a família tenta abafar a situação, compensar. Então, é aquela avó que vai e que cuida do bebê e faz tudo por essa mãe para que isso não apareça, né? O marido que não tem condições de ouvir as suas queixas, o seu estado de espírito, né? Pois é, isso é uma pergunta que até eu, por ter passado por uma situação agora de parto recente, acho que muita gente fica nesse limiar sem saber identificar.
Porque a gente eu agora voltei a dormir faz 2 semanas, então até então eu tava num ciclo maluco de não conseguir dormir, a falta de sono me causava uma irritação enorme, eu dizia que eu parecia o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né, porque acordava de um jeito, dormia de outro, só que até que ponto, de repente, a pessoa vai ter que... Qual é o momento em que, não, peraí, isso de repente não é falta de sono. Isso não é um hormônio que ainda não se ajustou, enfim. Ou mesmo a rotina da casa, porque, como tu falaste, mesmo sendo o segundo filho... Então, o primeiro, ainda por cima, a gente tem a perda da liberdade, né? Sim. Da mudança brusca de vida. Mas mesmo o segundo filho, nossa, tu te pega de novo com aquela... tendo que cuidar de um bebê, já não sei mais cuidar de bebê. Será que eu ainda tô nessa fase? Qual é o momento em que... Epa, não. Só um pouquinho. Já não é só uma adaptação e essa confusão natural deste momento inicial. Então, quando isso, né, mesmo sendo oferecido para essa mãe, auxílios, ajudas, está muito irritada porque não está conseguindo dormir. Então, vem a avó ou contrata uma babá, alguém que possa por algumas noites ficar com o bebê para que ela possa dormir, que leve o bebê só para ser amamentado, né, e ela possa descansar, ou durante o dia mesmo, alguém que fique com o bebê e assim mesmo ela se mantém nesse estado, bom, aí a gente tem que ter um alerta maior. Sim. Né? Ou outras situações como tu referisses, a questão hormonal. Ok, tem uma alteração hormonal depois do parto, mas toda vez que ela vai no retorno de consulta com o seu obstetra ou com o pediatra, essa mulher continua trazendo queixas. Bom, é a hora dos profissionais também se alertarem, né, e identificarem o que mais está acontecendo, começar a fazer perguntas para essa mãe, para que ela possa, então, explicar o que ela sente, que pensamentos passam pela cabeça dela ao longo do dia e com o seu bebê, né, para que ela possa ser encaminhada, então. Sim, e é importante, acho que uma das coisas mais relevantes que a gente tem a trazer aqui é para que as mães não se sintam culpadas por estarem nessa situação. Porque isso é mais forte do que elas, né? Então, o que a gente vê já é uma culpa que nasce automaticamente com a mãe, né? Nasceu a mãe, nasceu a culpa junto. Mas, e aí, como assim? Como eu vou estar deprimida numa situação dessas? Então, buscar, sim, apoio, não é? Poder entender que não é uma mãe que não ama ou que não quer o seu bebê, mas que é uma mulher que está doente nesse momento, que precisa ajuda. Então, poder ser encaminhada ou para grupos terapêuticos de gestantes, né? E a gente vê agora um boom na internet de blogs de mães falando das dificuldades maternas. A gente vê grupos de WhatsApp ou grupos até mesmo que se reúnem para discutir sobre isso, né, entre elas. Mas o ideal é que possa ser um grupo mediado por profissionais que tenham condições de identificar o que está acontecendo e, em alguns casos, encaminhar essas mulheres também para atendimento individual. Porque aí entram outras questões da individualidade de cada uma, até mesmo da sua relação com a sua maternidade. E né? aí o buraco é mais embaixo. Com a embaixo. sua maternagem, exatamente. Revividas no nascimento do filho, né? E que precisam ser vistas daí individualmente. É muito importante que haja avaliação psiquiátrica também para ver da necessidade ou da relação custo-benefício de uso de alguma medicação, mesmo que ainda com amamentação, para que essa mulher possa ter condições de lidar bem com esse momento. Né? Até porque também tem uma outra questão, o quão melhor a mãe estiver, melhor para o seu filho. Exato, a gente sabe que tudo isso tem impacto, a relação inicial entre mãe e bebê, o olhar dessa mãe, o olhar encantado da mãe para o seu bebê é fundamental para que esse bebê comece a se constituir como sujeito. Né? Quando ele tem um olhar mais entristecido, um olhar morto, é isso que ele vai internalizar. Ai, e é isso que ele vai pensar dele mesmo. Né?
tem ainda o risco de, em alguns casos mais graves, a mãe chegar ao ponto de se machucar ou se colocar a sua vida ou a do seu bebê em risco em função de uma depressão? Tem. Aí nós estamos falando, né, como tu disseste, casos mais graves, mais raros, mas existe, né, onde a gente já tem alguns componentes mais psicóticos atuando e que essa mãe passa a entender que ela não tem condições e que o melhor é ela se desqualificar, se mutilando ou deixando de existir para que outra pessoa possa cuidar dessa criança. Ou até mesmo do se livrar da criança para que o seu problema deixe de acontecer. Mas aí nós estamos falando de quadros mais graves que demandam uma intervenção psiquiátrica mais intensa ou até mesmo uma internação. Sim, e na verdade até acho que é importante a gente pontuar que esses são casos, de novo, mais graves e trazer o alerta para que as pessoas não se assustem com isso, porque de repente isso também assim, ai não, mas eu não tenho isso. Não, pode ser que tenha num grau muito leve e não se compara. Exato, e isso não quer dizer assim que não possa passar pela cabeça de uma mulher saudável, num determinado momento, como tu mesma disseste, com o estresse de não dormir, o bebê acordando mais de uma vez, muitas vezes à noite, chorando sem parar, que essa mulher não pense em algum momento em fugir, em Eu pensei sumir. em comprar uma passagem só de ida para Paris. Desistir rapidinho. Mas cheguei a pensar, meu Deus. Exato, mas acho que logo a pessoa diz, o que eu estou pensando? O que é isso? Vou levar né? os filhos junto. Eu vou, mas vou levar os filhos junto. Né? A vontade de jogar o neném na parede. Não, mas eu não posso, é o meu filho que eu amo. Né? Então, isso é normal. Né? Para poder tranquilizar também as nossas mamães. Isso é normal. Mas quando isso passa a ser entendido como uma realidade a ser concretizada, bom, aí nós precisamos de uma intervenção maior. Bom, então aí a gente já tirou muitas dúvidas e alertando, né, meninas e mães, e mesmo para as pessoas que estão ao redor, para os familiares, enfim, que possam ficar atentos, porque muitas vezes a pessoa está nessa situação, não percebe, e isso acaba gerando um desgaste em todos os relacionamentos, inclusive no próprio relacionamento com o bebê. E é fundamental, então, que tanto o marido, né, o esposo, o pai da criança, mesmo que não vivam juntos, como essa família, essa rede de apoio em torno dessa mulher, possa ser informada e estar alerta para fazer esse apoio, ou os profissionais que a atendem e atendem ao bebê. Muito bem. Bom, a gente fica aí com essas informações. Vamos para o intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com dicas para automaquiagem. Olha só, não sai daí. E agora, dicas de auto-make com Paula Viegas. Gente, eu tô aqui ó, mais feliz que pinto no lixo, porque olhem o que ela tem na frente dela. Tá? Um monte de coisinha que a gente adora pegar aqui e vai nos explicar, né, Paula, como fazer uma make em casa, moderna, né, segundo agora, assim, a última moda da maquiagem, sozinha. Sozinha. Eu vejo que todo mundo tem muita dificuldade na parte de contorno. As minhas clientes chegam lá pedindo, ai, quero fazer contorno porque eu não sei fazer. E isso é a parte mais fácil, na verdade. A parte mais difícil é o antes, é hidratar, passar base. A parte mais fácil é o contorno, que o contorno é meio que universal para todo mundo, sabe? Pois é, como é que tu tá dando um curso, né, Paula, esse final de semana? Começou ontem, ainda hoje tem também o desenrolar do curso de automaquiagem. Por que tu resolveu ter essa iniciativa e dar esse curso, se tu é maquiadora, né? Muita gente pensa assim, ai, mas eu vou ensinar aí as pessoas a fazerem o que eu faço. Eu não penso assim, né? Eu penso que a cliente, se ela tem uma festa, ela vai maquiar comigo porque ela vai se maquiar para uma festa. Muitas clientes não têm tempo de se deslocar até o salão, ficar ali 30 minutos sentada para se maquiar comigo. Daí eu vejo que a dificuldade delas é essa, se locomover, ficar ali tempo parado. Se elas podem fazer isso em casa em 10, 15 minutos rapidinho, perfeitamente. Eu falo mesmo, estava conversando aqui contigo, eu mesmo passo por isso, né? Porque Sim. com o bebê em casa agora, eu não consigo ficar indo no salão para me maquiar, eu me maquio em casa. E realmente é uma mão na roda, porque tu tá ali, já sai do banho, conforme for, acaba até no caminho a
maquiagem. Maquia dentro do carro lá, passa os bronzer, o blush e já tá tudo bonito. Bota um bom rímel, perfeito. Tá, e sobre, antes de tu entrar na questão da maquiagem, tu falaste que é muito importante fazer a preparação da pele. Então, o que que tu sugere, assim, como passo a passo? Bom, claro, a pessoa, o ideal é já ter um cuidado com a sua pele rotineiro, né? Mas pra se maquiar, o que que tu sugere? Eu indico primeiro fazer a limpeza, tirar todos os resíduos de maquiagem, tonificar a pele, né? Pra devolver o pH dela, porque normalmente algumas bases oxidam, fica aquela base laranja porque a pele não está tonificada. Daí começa a aparecer aqueles são alaranjados nas bordas do rosto, né? E também hidratar bem a pele com um hidratante específico para o seu rosto, se a tua pele é oleosa, usar hidratantes em gel, se a tua pele é mista ou seca, usar hidratantes cremosos normais para peles mistas e secas. E depois começar a maquiagem. Isso... Primer precisa usar? Claro, o primer, na minha opinião, ele é mais para tampar os furos do rosto. Tampa todos os poros. Tem alguns primers que são vendidos para hidratação, para outros tipos de rosto, né? Mas para mim é para tampar buracos. É um tapa-buraco. Ótima definição do primer. Tapa-buraco. Estando limpa e hidratada, então perfeito. Uma dúvida, eu tô aproveitando e tirando as minhas dúvidas junto, né? Vocês viram. O protetor solar, passa, não passa? Porque a gente tem que passar, a dermato manda passar todo dia protetor solar. E aí? Então, isso você vai ter que testar. E eu digo para os clientes, tem que testar para cada tipo de pele. Porque tem alguns protetores solar que não batem com alguns tipos de base. Quando tu vai testando, tu vai vendo, vai craquelando ou vai ficando mais oleoso. E não tem ainda um protetor específico para isso, sabe? Tu vai ter que ir casando. Eu, às vezes, passo o protetor solar e já boto o primer em cima para dar aquela secadinha e já passo base. Minha pele já é oleosa, então eu cuido na hora de botar pó, não exagerar muito na base, para ficar uma pele mais uniforme, sabe? Muito bem, então tá. Então essa dica não tem jeito, nós vamos ter que experimentar todos os protetores solar. Eu ainda uso com couro, olha a dificuldade. Pior. Pior, vai pior. Bom, então tá. A pele está bem cuidada, limpa, hidratada, protegida, primerada. E aí vamos para a maquiagem. Agora eu já vim com base, assim que as clientes chegam no salão, normalmente é o que o pessoal faz. Eu vou explicar hoje sobre contorno, que é o que todo mundo vem procurando, me perguntando. Ontem no curso foi assim, eu passo o contorno no lugar errado, eu passo na dor no contorno errado. Agora eu vou ensinar como é que faz o contorno certo, tá? Então vamos Primeiramente eu vou mostrar o pincel. Pincel para contorno, eles são sempre chanfradinhos assim, bem ladinho assim, ó. Achatadinhos, são de cerdas de algodão, normalmente nunca são durinhos, tá? O primer, normalmente os contornos que eu gosto de usar são cores mais quentes, nada muito frio, acinzentado, porque senão dá aquele aspecto de noiva cadáver, sabe? Daí a pessoa fica com acinzentada. Isso varia conforme a tonalidade da cor da pessoa? Sim. Eu sempre indico usar tons quentes, tá? Nunca nada acinzentado, porque, como eu disse, senão fica muito... a pessoa fica muito branquinha, muito acinzentada no rosto. Tá? Tá. Deixa eu pegar um pouquinho e mostrar pra vocês. Eu sempre indico fazer nas bochechas, as pessoas têm mania de passar abaixo do nosso ossinho. É bem acima do nosso ossinho que tinha aqui. Normalmente todo mundo tem já marcadinho. Eu conto da ponta da orelha a 2 dedos da boca, mais ou menos. Tá. E vem marcando. Vem sempre dando batidinhas, nunca exagerem demais, porque senão fica mais difícil de pretear. Ó, e já vai marcando. Nossa, já vai fazendo uma diferença, né? Sim, olha, estava pálida. Só para fazer o jogo de palavras com o primeiro bloco do programa, sombra é tudo, né? Sombra é tudo, exatamente. Até na maquiagem. Tu passa sempre, ó, da ponta do nariz a 2 dedos da boca. Fica bem certinho, ó. 2 dedos da ponta do nariz, não, desculpa, da boca. Bom, só esse contorno já parece que dá um up. É impressionante. Sim, ó. Isso é só o bronzer. Agora vamos para a parte do blush, que é o que todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo de usar blushes rosados, mas são os que deixam a pessoa com a pele mais saudável, mais acordei assim, sabe? Isso, rubor no rosto. Eu posso usar o mesmo pincel que a gente usou pro bronzer. Pega um pouquinho, dá aquele sorrisinho assim, tipo... Não mistura daí as cores aí de um Não, porque tu fez o contorno, tu fez a sombra que nem, né? Tu fez o sombreamento. Agora tu vai colorir teu rosto. Tu só fez a marca pra deixar mais fininho. Aí tu vem com blush acima um pouquinho do teu bronzer, bem no sorrisinho,
Só aqui na entrada, dos dois lados, né? Cuidem pra não ficar muito rosa, né? Sim, pra não ficar com aquela cara de boneca daí. Tudo, na verdade, é muito sutil, né, Paula? Sim. Porque a ideia é aparecer as cores e as sombras, só que assim, sem que isso se destaque muito. Exatamente. Eu falo assim, ó, depende do teu tipo de trabalho. O meu trabalho, eu tenho que andar bem maquiada. Então, eu faço uma maquiagem mais pesada. E daí, tu tem que cuidar do teu tipo de trabalho, pra te não parecer também uma porcelana, parecer que tá indo pra uma festa. Por isso que eu ensino coisas pra te poder fazer no teu dia a dia, poder ir num trabalho, poder ir num happy hour, poder sair de noite tranquilo pra jantar, com uma maquiagem perfeita. Gente, o iluminador agora. O iluminador... Todo mundo tem medo do iluminador para ficar parecendo aquele espelho no rosto, aquelas fotos colhosas, né? O iluminador nada mais é que tu passar só nesse cantinho aqui assim, ó. Passou o bronzer, passou o blush e acima, no ossinho bem aqui. Você tem bem marcadinho já a parte. Iluminador aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Mostrem eu sei maquiar em casa, gente. Cadê meu zoom aqui, ó? Estão vendo, ó? Olha, ó. E aí dá esse glow, né? Bem em cima, ó. Eu gosto de usar, sempre eu falo para os clientes, usar tons rosados, mais dourados, nunca usar muito para branco. Mostra o iluminador para as pessoas verem como é que é. Ele tem algumas tonalidades diferentes, vai do branco pérola até o que é um rosado. Tem bronzeado também, quem tem a pele bem bronzeada. Mas o que mais caracteriza é realmente esse brilho, né? O brilho perolado no rosto, tá? E agora... eu vou ensinar a dar uma esfumada no olho. Isso é dificuldade que todo mundo tem, né? Gente, é a coisa mais fácil que tem. Eu vou até usar uma sombra mais alaranjada pra mostrar mais. Será que consegue captar? Aliás, esse alaranjado é muito legal agora pro verão, né? Dá esse ar de saúde sem ficar muito pesado. Exatamente. Qual é a que tu passou? Eu vou usar esse laranjinha aqui, ó. Bem aqui. Como muda a tonalidade? Ela parece mais, ela é bem mais terracota aqui ao vivo. Tá. No meu curso eu ensino assim pra todo mundo pegar e aprender rápido. Tu vai pegar e depositar em toda a tua pálpebra móvel, toda ela, deixar bem escurinha, da cor que tá na paleta. Aplica em toda, deixa bem marronzinha. As pessoas têm mania de esfumar fazendo assim. Acaba fazendo aquele olho puxado. E tu tem que fazer no formato do teu olho, né? Tu pega com as bordinhas do teu pincel, tu pega só as bordinhas das cores e vem aqui, ó. Dando tipo umas lambidinhas, assim, uma puxadinha de cima pra baixo, ó. De cima pra baixo, sempre. Quando vê, já começa a criar o sombreado no olho. Olha a diferença já dos olhos, né? Já vai dando, né? Só a voltinha, que daí tu consegue pegar o teu formato do teu olho certinho, sem errar. Porque quando tu faz assim, tu tá direcionando pro lado de fora. Quando vê, tu tá com a sombra aqui na ponta. E esse pincel é esse arredondadinho também, Eles né? são bem redondinhos, bem fofinhos, os de esfumar. Tá. Ó. E por final, dá uma esfumadinha assim, bem devagarzinho entre as cores e a tua pele. E já cria aquele formato do teu olho arredondadinho, ó. Perfeito. Vamos fazer no outro, né, pra não ficar. Deposita a cor. Não, e essas cores pro verão agora é tendência, né? E fica muito bonito. Eu acho muito lindo. Olha aí, que maravilhosa essa cor. Eu usaria tranquilamente essa maquiagem pra ir numa festa, se eu não tivesse tempo de ir com uma maquiadora. Faço tranquilo essa foto, essa make pra uma foto, pra jantar. E já fica, ó, o olho. Olha só. Muito, cadê o... Vamos dar um zoomzão aqui no olho. Olha, já fica... Isso foi só um tom de sombra. Só um tom de sombra. Dá pra usar tranquilo. Se quiser, pode botar aquelas sombras mais metalizadas. Eu gosto de iluminar aqui no início do olho pra dar aquele realce, sabe? Aí pega o mesmo iluminador, não precisa nem ter uma outra sombra. Não, o mesmo iluminador. Pega um pincelzinho menorzinho. Só que no início, ó, do olho, na parte da lagrimazinha ali que a gente tem, ilumina bem. Ilumina em cima da sobrancelha para fazer aquele arcozinho mais acentuadinho aqui em cima, dos dois lados. Isso aqui todo mundo tem medo de fazer também, para
achar que fica parecendo um ponto de luz, Sim. mas bem esfumado não aparece, ó. Termina a parte de baixo do olho também com o mesmo pincelzinho, com a cor escura que tu usou, laranjinha. É aquele truque da boca, sabe? Todo mundo tem que fazer, não adianta maquiar sem fazer. Olha bem pra cima, passa só na linha d'água, em volta dela. Olha só como já dá um acabamento. Agora já virou maquiagem profissional. Já virou maquiagem profissional. E é interessante que tu tá usando a mesma sombra que é um laranja, né? Um terracota. Não precisa se limitar só a um marrom ou preto pra parte de baixo aqui dos olhos, né? Exatamente. Eu acho que abre mais o olhar do que o preto. Eu vejo muita cliente passando preto e acaba não sabendo passar, deixa o olho menor. Eu acho que tons assim mais clarinhos, como marrom, terracota, laranja, abre mais teu olhar. Se tu passar um lápis nude na linha d'água até. Deixa eu passar aqui pra ficar perfeitinho. Olha, o olho já tá pronto. Uau! Que olhão! Passa um rimelzinho. Só na parte... Passa em cima e embaixo. Como eu tô com extensão, eu não posso passar. Já já dá um up aí no cílio. Já dá um up, passa bastante, né? Pra ficar aquele cílião. Sim. E é isso. Daí, por final, passa um batonzinho pra, né? Todo mundo gosta de passar batonzinho quando vai dirigindo na pressa. Que passam bem assim, ó. Não tem contorno nenhum. Eu gosto de passar só no meio. Eu não Daí eu faço assim, e o batom já fica em toda a volta da boca. E já tá bem natural. Tá pronta pra ir jantar, pra um happy hour, vamos trabalhar. Vamos mostrar agora, vamos dar um zoom aí na... Olha só, maravilhosa. E tu vê, isso que a gente ainda demorou, porque eu fiquei conversando, perguntando, pedindo explicação. Mas com esses itens, vamos contar quantos itens tu usou, até porque isso, Paula, é muito legal pra viagem, né? Verdade. A pessoa não precisa ter uma necessaire muito cheia, pode montar. O que a gente usou aí? Vamos ver. Isso tu tava com a base, né? Já tava com a base, então, né? Com a base, aí... Contorno. Tá, esse aqui. Blush. Iluminação. A sombrinha dos olhos. E o rímel. E o batom. E o batom. Tá, então vamos ver. Só pra gente olhar o que dá pra carregar, me dá aqui o... Olha aqui, ó. Claro, essa sombra poderia ser uma sombra numa... Unitária, exatamente. E era isso aqui, tu já tá com uma necessaire, olha aqui, ó. Prontinha pra carregar pra viagem. Pra carregar pra tudo que é lado, né? Muito bom, Paula. Olha, ótimo. Super dica para as nossas espectadoras e seguidoras. Então, uma forma facílima, moderna também, porque tá usando contorno e tá super fresh pro verão. Fresh pro verão, exatamente. Com cores neutras, nada de tom metalizados para não fazer aquele erro de maquiagem, né? Aquele meio a meio de preto e prata, preto e branco, né? Perfeito. Bom, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho com o nosso momentinho de moda aqui no programa. Não sai daí. E agora o nosso momentinho de moda no programa, mas antes disso, eu vou aproveitar, coisa que eu não fiz ainda, pedir o seu voto pro Prêmio Press. Lembrando que a gente está nos últimos dias, para garantir a nossa permanência na final. Então é só ir lá na página da revista Press, buscar Prêmio Press, vai aparecer ali voto popular ou voto profissional. Clica no voto popular, vai abrir um formulário, preenche com o seu CPF, faz a sua votação e aí confirma o voto e ó, beijos eternos para vocês que votarem na gente. Agora sim, vamos falar de look do dia. Vocês viram que eu estou de amarelo, eu amo esta cor. Amarelo que traz muita energia, uma cor que chama muita atenção, destaca qualquer pessoa que a use. No entanto, nem todo mundo gosta de usar. Por que será, né? Muita gente tem medo do amarelo, mas eu digo, vai, ousa porque vale muito a pena, é uma cor lindíssima, sou suspeita. E como que eu fiz essa composição de look? Galera, troquei o sapato agora, depois que a produção me chamou a atenção que eu tava 3 dias com o meu sapato, eu tô realmente tentando, né? Olha aí, botei um sapato bem diferente, fazia tempo que eu não usava. Ele é numa cor, um Fendi, digamos assim, né? Um café com leite.
quase que faz as vezes de um nude. Estou com as pernas de fora hoje, já que está esquentando. Eu me recuso a me cobrir a partir de outubro. Eu acho que entrou outubro, a gente já tem que entrar em clima de primavera. Essa saia aqui, cheia de brilho, bem bordada, mas é um brilho até discreto. Tem um pouco de dourado, portanto fechei com a camisa num amarelo gema, né? E aí a maquiagem ficou light, bem leve, sem batom aparente, exatamente em função dessa cor forte aqui. Se eu botasse um batomzão vermelho, acho que ia ficar demais. E é isso, agora nós vamos voltar para mais dicas de make, porque hoje tá muito bom e eu não vou deixar a Paula sair daqui sem me explicar sobre os pincéis, Paula. Vamos lá, então. Então, essa é uma grande dúvida que muita gente tem. Porque é aquele monte de pincel, tu chega na farmácia, em lojas especializadas e diz, meu Deus, e agora? Será que eu preciso de tanta coisa? Então, eu queria que tu nos mostrasse, explicasse o que eu preciso ter na minha necessaire. Tá, eu vou falar dos principais pincéis que vocês devem ter, que vão ajudar muito. Pincel de base, eles são sempre com cerdas sintéticas. Eles sempre são mais durinhos, com as pontinhas brancas. E pincéis para corretivos, tudo que for pastoso, molhado, são com cerdas sintéticas para vocês passar. Olha, essa é uma informação super interessante. E esse aqui não é muito grande. Ele pode ser desse tamanho? Pode ser desse tamanho, pode ser maior. Isso varia do jeito que tu gosta de passar, tá? Eu gosto de passar com ele menorzinho, que tu pega as pontinhas do nariz, os cantinhos, tudo certinho, tá? Daí pode ser de corretivo também, pode ser até menor que esse para corretivo. Tudo que for pastoso, mais molhadinho, é com pincéis com cerdas sintéticas. Tá, e me diz uma coisa, eu posso ter um desses aqui e usar pra base e pro corretivo, ou é melhor eu ter um pra cada um em função das tonalidades diferentes? Não, pode ser pros dois. Tá. Pode ser pros dois. Então tá, eu vou ficar segurando aqui o nosso kit pincéis. Tá. Pincel pra pó. Eles sempre são mais fofinhos, são de cerdas naturais. Quase um algodãozinho, pode tocar pra te ver que eles são bem fofinhos, tá? É mesmo, bem fofinho. E são sempre os maiores. Quando tu vê nas farmácias, tu vai ver que eles são todos os maiores, mas tem uns gigantescos assim, não tem necessidade. Pode ser desse tamanho assim, ó, bem redondinho. Esse aqui é pra pó. Agora há pouco eu mostrei esse aqui, que pode ser pra contorno e pra blush. Eles são também de cerdas naturais. Eles sempre são chanfradinhos, assim, de ladinho, pra te pegar teu contorno, marcação certinha. Se pegar um pincel assim, tu vai fazer aquele contorno redondinho no rosto, né? E é o que ninguém quer, todo mundo quer deixar bem marcadinho, é esse aqui. Pincel pra esfumar. Então, esses daqui seriam os pra rosto. Pra rosto. Tá. Isso aqui, daí usa só pra dar aquela... O acabamento. A Tá. esponjinha pra acabamento. Perfeito. Tem pessoas que gostam de passar base com ela. Pode ser também, que daí fica aquela base mais sutil, mais levezinha no rosto, tá? Pincel para esfumar. Eles são sempre de cerdas também naturais e são sempre todos redondinhos assim, ó. Se for muito grande, tu vai fazer aquele olho grandão, aquela marcação grandona em volta do olho. Se for menorzinho, tu consegue pegar o teu côncavo direitinho. Tá. Olha. Então, digamos um desses daqui. Vou pegar um só pra gente ver o que precisa no nosso arsenal. Isso. Esse aqui para iluminar o cantinho dos olhos e iluminar acima da sobrancelha. Tá. Também de cerdas naturais. Tudo que for envolver sombra, pó, é de cerdas naturais, tá? Qual que a gente usa pro iluminador? Esse aqui, ó. Ah, tá. Eu gosto deles pequenininho que tu bota no ponto certo, tá? Tá. Pontinha do nariz, do ladinho do rosto. Também de cerdas naturais. Tá, é tipo de sombra. Isso. Perfeito. E o pincel de sobrancelha, que é um lado para escovar e um lado para pintar. Eu gosto de fazer sobrancelha só com sombra, não gosto de fazer com lápis. Então, eu sempre indico esse pincelzinho aqui. Em alguns kits de maquiagem já vem quando compra sombra para sobrancelha. Esses são os principais pincéis que a gente precisa ter na nossa necessaire. Perfeito. Se eu quiser fazer mais algum tipo de efeito na sombra, daí eu teria que ter um outro pincel. Teria, assim, ó, pra fazer uma sombra metalizada, aquela shimmer, tu pode usar um assim, que é própria pra sombra. Todos os kits vêm esse aqui assim, ó. Que esse serve pra quê? Pra sombra, o início da sombra metalizadinha no cantinho do olho. Tá, ótimo. Pra aplicação de sombra normal. O que tu acha que pra parte de baixo dos olhos foi esse aqui? Esse aí. Tá, então tá. Que era o... Esse aí que tá pegando. Tá, esse cerdas aqui... naturais. Que não tem nada... Tá, eu só tava tentando entender o que era o que aqui. Ótimo. E esses são os pincéis Tá, e principais esse aqui que tu tem aqui? Esse é pra pó, pra te passar embaixo dos olhos, porque esse grandão tu vai acabar pegando no teu olho e acabar machucando. Se tu usar um menorzinho, tu vai conseguir chegar bem na parte certinha, que é assim, ó.
Bem abaixo dos olhos, Ótimo. sem machucar. E ele é bem fofinho também, que nem esse grandão. Perfeito, então tá. Na verdade, um kit de pincéis é muito importante. Sim, um kit bom, tu deve ter entre 8 e 12 pincéis, mais ou menos, pra te poder fazer o que tu quiser. Se quiser usar um pra sombra brilhosa, um pra sombra preta, porque se tu usar um pra sombra preta, tu não consegue botar já uma sombra mais clara depois. E aí ele vem completo, porque às vezes a pessoa compra o kit e depois sai comprando ainda um monte de pincéis. Um bom kit com 8 a 12, ele é completo. Ele é completo. Não precisa sair se enlouquecendo comprando mais Não, coisa. 8 a 12 pincéis pra uso diário é perfeito. Muito bom, gente. Então, olha aí, ó, desmistificando o uso dos pincéis, porque realmente isso é algo que muitas vezes assusta. A pessoa já não sabe por onde começar com a ferramenta básica, que são os pincéis. Pincéis, né? A principal parte da maquiagem. Perfeito. Paula, muito obrigada De nada. pelos teus ensinamentos. Eu tenho certeza que muita gente vai pegar o programa de hoje e ficar passando para trás. Eu não falo mais rebobinar, porque não é coisa de gente jovem, rebobinar a fita. Vai ficar voltando ali no vídeo para pegar e anotar cada uma das tuas dicas e realmente conseguir acertar não só os pincéis, né? Já vai ter a listinha de compras ali dos Sim. pincéis e também acertar numa maquiagem lindíssima e facílima pro dia a dia. Muito obrigada. De nada, viu? Espero ver vocês aí se maquiando bastante com essas dicas da Paula. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje, começando com muito alto astral essa semana e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário com muitos assuntos bons. Então aguardo vocês e agora vocês ficam com o feed do Capu. Beijo, gente. Até amanhã.